Rosane, tudo Oi, bom? Cris, tudo bem? Tá me ouvindo Eu bem? falei aqui, Tô sem fone de ouvido, tá? tá ótimo, tá Tranquilo? ótimo. Deixa eu dar um oizinho aqui para Thaís também. Eu estava falando que eu tenho uma grande responsabilidade hoje, que é ser a mestre de cerimônias com a presidente da sociedade, então a Ai, minha que beleza. responsabilidade aumenta, né? E falar para o pessoal que a ideia que vocês tiveram sobre criar esse bate-papo com as pessoas, poder interagir, poder trocar, é uma forma muito boa de aproximar o Bom, público Cris, de vocês. esse ano foi um grande desafio para a gente tentar manter vivo a comemoração do Dia Mundial do Diabetes, né? Com toda essa pandemia, quarentena, a gente sempre fez atividades presenciais, corridas, feiras, né? Em lugares muito interessantes. Já fizemos na Central do Brasil, no Arpoador, no Campo de Santana. Enfim, a SBD sempre fez essa feira. Então, esse foi o primeiro ano em que a gente teve que se reinventar. Então, não tinha outra alternativa a perder a timidez e entrar para o mundo das lives. Então, a gente está aqui para bater o mesmo papo que a gente bate com o paciente no consultório todos os dias. Né? Só que aqui eu não estou vendo os pacientes, né? Eu não conheço. Eu espero conseguir transmitir alguma coisa que seja realmente de utilidade para vocês. Na verdade, a gente sente as energias, a gente sente a vibração do pessoal e aos poucos a gente vai acenando, que é a nossa forma de você fazer, assim que as pessoas vão entrando, então a gente vai acenando para elas. E essa divisão, essa história que você contou aqui para o pessoal é muito importante porque mostra sempre a preocupação de vocês em compartilhar conhecimento, seja no mundo digital, seja no mundo real, né? Até eu queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido esse trabalho ao longo dos outros anos, como é que era essa aproximação, porque na verdade, gente, essa aproximação que acontece no mundo digital, como a doutora Rosane acabou de falar, ela acontecia também no mundo real, com os encontros, tirando dúvidas e etc. Como é que os pacientes chegavam para vocês nessas atividades? Quais as dúvidas? Eram angustiadas? Como é que era? Bom, a gente dava a cara a tapa, literalmente, né? Na rua, é, num ponto de grande trânsito de pessoas, quem quisesse podia chegar, eram convidadas. Quando a gente passou a fazer até no pátio do hospital, foi muito interessante, porque a gente não queria se restringir às pessoas que circulassem dentro do hospital. Então, a gente coloca os nossos alunos, residentes, pós-graduandos, ali na porta do hospital e fica convidando as pessoas para entrarem. Então, as pessoas são convidadas, né? A gente explica do que se trata, se a pessoa quiser, entra, se não quiser, não entra, ninguém é obrigado. Enfim, as perguntas são as mais variadas possíveis, de pessoas que nunca ouviram falar em diabetes, pessoas que nunca fizeram um exame de sangue, até pessoas que estavam passando por ali e resolveram ver como é que estava a sua glicemia, pacientes mal controlados, bem controlados, enfim. A gente sempre atendeu cerca de 500 pessoas nessas feiras, então você pode imaginar a variedade que foi, né? A gente sempre teve Você muito cuidado para que as pessoas dessem a informação correta, não avançassem muito na questão e a gente tinha o cuidado também de orientar caso a pessoa se deparasse com alguma novidade, né, por conta de um diagnóstico novo, a gente sempre teve esse cuidado para o encaminhamento correto da questão. Não Você sei se era comentou isso que que queria quando saber. vocês conversavam com as pessoas, muitas delas não tinham a menor ideia que tinham diabetes, muitas foram diagnosticadas ali na hora, né? Talvez seja por isso que, então, essa pergunta a central, vamos dizer assim, da nossa live, por que tratar o diabetes, né? Porque essa era provavelmente uma dúvida deles. Ninguém sabia que tinha, então não sabe por que tratar. Seria isso. Olha, olha, Cris, acho que essa pergunta vale para todo mundo em diferentes níveis. Por que tratar diabetes? Quer dizer, a pessoa que não sabe nada, primeiro ela tem que saber o que é diabetes, né? Já a pessoa que tem um domínio do seu tratamento, que se conhece a fundo o seu diabetes, porque cada um tem o seu próprio diabetes, né? Essa conclusão que a gente chega, não existe
uma pessoa igual a outra. Então, não existe um diabetes igual ao outro. É claro que tem a maioria das coisas em comum, mas realmente quem sabe lidar com o seu diabetes é o paciente. E o médico, a função do médico é passar o seu conhecimento, educar o paciente, transformar esse conhecimento em atitude para que o paciente, com ele mesmo, conviva da melhor maneira possível e esteja o mais saudável possível por toda a sua vida. Mas, na verdade, o paciente vem ao médico 1 a 3 vezes por ano, no máximo, e ele está com ele 365 dias por ano. Então, eu respeito muito, por exemplo, às vezes o paciente me ensina como tratar seu próprio diabetes. E se eu chegar à conclusão que ele está mais certo do que eu não tenho por que ficar afirmando que o certo é aquilo que está no livro, que está... Entendeu? Não tem porquê. A gente tem que chegar a um acordo. Eu acho assim, que tratar diabetes é para não ficar doente. O diabetes, quando você fica diabético, não necessariamente você recebe uma sentença de que você ficou doente. Agora, você tem que se cuidar para não adoecer, para não ter hiperglicemia, para não ter hipoglicemia, para que a hiperglicemia não leve à lesão dos seus vasos, para que não atinja a retina, para que não atinja outros órgãos, para que não tenha problemas cardiovasculares. Ou seja, eu descrevi aí uma série de problemas que a gente identifica como doença. Então, a gente tem que se tratar. Eu vou só para complementar, mesmo que isso possa parecer uma bobagem nessa fase em que o paciente estiver, você que está me ouvindo, mesmo que isso não tenha eco dentro de você agora, eu digo para você, um dia vai ter, porque a gente passa por diferentes ciclos na vida. Quando a gente é adolescente, a gente tem determinados interesses. Quando a gente começa a ficar adulto, a gente quer escolher uma profissão. Mais tarde, a gente se apaixona, quer casar, quer ter filhos. E todo mundo ficará velho, se Deus quiser. E os interesses vão mudando porque a vida muda. E essa é a beleza da vida. Então, todo mundo vai querer estar bem para se realizar dessa maneira. Por que uma pessoa com diabetes não pode se realizar financeiramente, amorosamente, emocionalmente, profissionalmente, ter bons amigos, família? Por que não? Qual é o impedimento? Eu nunca descobri o real impedimento para isso. Eu vejo pessoas com e sem diabetes infelizes e felizes. Então, eu acho que é por aí. Olha, a gente teve uma pessoa aqui que até que já comentou, que você falou que o paciente sabe às vezes mais do que você. Então eu estava colocando que a médica dele, a primeira coisa que falou foi isso, que ele sabia mais do que ela, né? Quando existe essa cumplicidade entre médico e paciente, você acha que a educação em diabetes ela flui mais, o relacionamento, como é que funciona? Eu aprendi que a consulta médica é 80% escutar. É escutar, é perceber, é sentir. O resto é o exame físico, a receita, o cálculo da insulina, a prescrição médica. Mas 80% é você procurar escutar, ouvir a real necessidade do paciente. Isso se aplica a todo mundo, a todos os pacientes. No caso do diabetes, pode parecer assim, mas e aquele tempo para fazer a tabelinha, para calcular a insulina, para isso, para aquilo? É claro que isso é muito importante, mas se você não entender como funciona o dia a dia do paciente, o que ele pensa, se ele tem tempo para tomar insulina, se ele tem tempo para fazer o teste antes de se alimentar corretamente ou não, você não vai conseguir corrigir. Outro dia eu me deparei, para você ter uma ideia, com um paciente de primeira vez, que era diabético há 30, 40 anos. Ele já era um adulto, mais ou menos assim, regulava com a minha idade. E ele disse que sempre esteve muito bem, obrigada, mas de uns meses para cá, ele não conseguia baixar a glicose, ele tomava insulina. E eu puxei a conversa, puxei, e nada deu a entender. Uma pessoa
inteligente, com poder aquisitivo, tomava as melhores insulinas. Quando eu fui examinar, Cristiano, tinha uma área de lipodistrofia, porque ele só aplicava insulina no mesmo lugar. Bastou mudar a insulina de lugar, com a mesma dose, a glicose caiu e ele quase teve uma hipoglicemia. Eu falei para ele, nunca mais aplique insulina aqui, está proibido, até eu dizer que voltou ao normal. Tinha mais de 10 centímetros e volumoso. Ele só aplicava ali. Obviamente que não podia mais fazer efeito, não é? Então, você se surpreende. A consulta ela tem que ser muito interativa. Você tem que realmente ir fundo nas questões e principalmente nas questões que o paciente não fala, que ele não tem ainda uma liberdade para falar. Você respeita e você vai aos poucos conhecendo sem invadir. Eu acho que também, existe uma questão de que quem está do lado, né, quanto mais ele entende o que está acontecendo, né, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido com diabetes, e você não ter, né? Então, quanto mais você percebe e aprende, você pode até ter essa cumplicidade. Eu lembro que eu aprendi uma vez com vocês, que vocês disseram numa palestra, em que disse assim, olha, cuidado, porque quem está com diabetes e fica resfriado, a primeira coisa é deixar de tomar insulina ou deixar de tomar sua medicação. Eu aqui pensei, eu falei, gente, isso não é verdade, não é possível, né? E aí, logo depois, meu pai ficou gripado. Quando meu pai ficou gripado, a primeira coisa que eu lembrei foi uma das aulas que vocês davam. E a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, pai, você deixou de tomar seu remédio? Ah, eu deixei, né? Eu estava resfriado, tem que primeiro melhorar. Eu falei, não pode, pai, não pode. Então, assim, quem está do lado, eu acho que acaba aprendendo junto e até sendo um benefício para a própria saúde, né? Porque quem tem diabetes e quem entende muito bem, né? Mas então, esse mês de novembro, que a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes, claro que a gente faz esse trabalho o ano inteiro, a vida toda, mas é importante ter o foco para essa doença num determinado dia do ano, onde todas as atenções estão voltadas para ela. A mídia, mesmo em tempos eleitorais, a gente conseguiu um certo espaço, a gente mobiliza. E hoje, com esses meios maravilhosos de comunicação, a gente está numa era privilegiada, a era da informação. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é com a qualidade da informação. Então, até por isso, a SBD optou por ocupar o seu espaço também, para que as pessoas tenham informação de qualidade. A Sociedade Brasileira de Diabetes ela está fazendo 50 anos. São 50 anos de um pioneirismo e é uma das maiores do mundo no que faz. Nós estamos ligados a entidades internacionais, como a Federação Internacional de Diabetes, que promove essa campanha anual que você tão bem conhece há tantos anos, né, Cristina? E participa ativamente. Então, a SBD Rio de Janeiro, ela foi fundada, se não me engano, há 12 anos, porque precisava de uma série de pré-requisitos para ser uma regional. Não são todas as regiões do Brasil, São Paulo acabou de fundar agora, para você ter uma ideia. Não são todas as regiões do Brasil que têm regional. A Regional do Rio foi fundada há cerca de 12 anos, com muita dificuldade. A gente não tem uma sede. Então, a gente vai se perpetuando baseado na ética, na qualidade da informação, na interação com a comunidade, fazendo um serviço à comunidade, e também a educação médica e multiprofissional. Eu tenho orgulho de dizer, e vocês assistiram aqui, 2 lives que não foram de médicos. A nossa diretoria ela é multiprofissional. A gente tem, além dos médicos, nós temos uma nutricionista com alta experiência em diabetes e uma enfermeira que tem o título de enfermeira educadora, que é a Thaís, que está com a gente há poucos anos, mas que se apaixonou pela causa e não vai nos abandonar. Então, você falou de uma... A qualidade é muito importante na informação.
Eu vou aproveitar um assunto que você comentou, que eu acho que é importante para as pessoas saberem, porque a gente observou que, como tem muita informação que circula na internet, quanto mais esse tipo de colocação você fez agora, sobre o tempo que vocês têm, o cuidado que vocês têm, o trabalho multiprofissional, dá segurança para o paciente saber aonde ele vai procurar. Né? Por isso que essas lives são boas por causa disso. Não, não caiu não, tá tudo certinho. Pronto, tô aqui. Tá certinho. Tá. E aí você fez um comentário sobre tempo, né? Você fez um comentário sobre o tempo das coisas, o tempo da SBD, o tempo da regional, né? E o tempo da insulina, né? Será que as pessoas atualmente sabem há quanto tempo existe a insulina e o que ela significou para o paciente? Ô, Cris, aqui nessa plateia seleta, eu tenho certeza que muita gente sabe. Tem muita gente bem informada que eu tenho acompanhado por aí. Mas para quem não sabe, a insulina ela foi descoberta há 99 anos por um médico ortopedista que, devido à crise na época, foi fazer um bico, vamos dizer assim, num laboratório de pesquisa, não era a praia dele, só que ele se interessou tanto que ele foi a fundo da descoberta de que a insulina era secretada pelo pâncreas. E a insulina é que era responsável, a falta da insulina que era responsável por esses sintomas agudos do diabetes que a gente conhece, como sede excessiva, diurese excessiva, fome excessiva e emagrecimento. E com os testes feitos primeiros em cães, depois partiu-se para a purificação do extrato, que foi administrado principalmente a jovens, né, que tem mais a prevalência de diabetes tipo 1. E esses jovens realmente tiveram uma melhora surpreendente. Isso aconteceu no Canadá, mas logo foi liberada a patente. E na Dinamarca também se descobriu um extrato de insulina. Aqui nas Américas, os Estados Unidos, através de um laboratório, comprou os direitos e fabricou essa insulina em maior quantidade. E assim foi a história da insulina, onde hoje nós temos insulinas de muito melhor qualidade do que antigamente. E a forma de administração, que é praticamente indolor, vou respeitar aqui quem acha que ainda é indolor, mas a gente tem acesso hoje em dia a canetas e a agulhas muito finas, que realmente são indolores, pela maioria dos pacientes que me relatam. E não esquecer que o melhor amigo do paciente é o seu autoconhecimento. É ele conhecer quanto está a glicose dele, a quilo de insulina, quanto fez baixar, o exercício, o que ocasionou o paciente. Não é aqui essa moto, hein? Tá ouvindo? É aqui, foi aqui. Tá certo. E olha que você tá de fone. Então, o quanto aquela comida fez aumentar a glicose, ou se não aumentou, repita sempre essa comida. Entendeu? Esse é o melhor amigo. Ontem eu ouvi numa palestra do Diabetes Play, que é o canal da SPD Nacional, o PH, que é um oftalmologista realmente incrível. Eu acho que foi ele que falou que o paciente com diabetes ele sai do automático para o manual, para o câmbio manual, quando ele fica diabético. Ou seja, é ele que tem que pilotar, entendeu? Eu achei interessante essa descrição. Eu espero que um dia, com todo o conhecimento e evolução da ciência, a gente volte para o automático, porque eu sei que esse é o desejo de todos. Mas eu acho que a gente ainda vai ver isso, Cris. Olha, chegou uma pergunta aqui, porque a gente estava falando de insulina, né? E aí o Pablo está perguntando qual é o momento em que a gente sabe que, de repente, o medicamento oral não vai mais funcionar e vai ter que passar para a insulina. Bom, quem toma medicamento oral é o paciente com diabetes tipo 2. E, geralmente, quando é diagnosticado, não precisa de insulina. Então, ele responde bem às drogas orais, principalmente se ele tiver uma mudança de hábitos, né? Passar a fazer um pouco de exercício, se alimentar mais saudavelmente.
e podem se passar de 5 a 10 anos assim, ou até mais. Porém, é difícil, às vezes, para o paciente se manter e a glicose vai saindo da meta, porque a gente trata para obter uma meta. Né? A gente fala muito em hemoglobina glicada abaixo de 7 para o diabético tipo 2. Então, quando a gente vê que isso está saindo da meta, mesmo com 3, 4 medicamentos orais, aí está na hora de começar a insulina. Hoje a gente tem até outras drogas injetáveis para diabetes tipo 2, que você pode começar antes ou junto com a insulina. Né? E, às vezes, a gente começa a insulina no início do quadro, quando o paciente apresenta um quadro muito sintomático. O diabético tipo 2 pode se apresentar dessa maneira. Por quê? Porque ele pode ter ficado sem sintomas muito tempo, sem saber que era diabético, e, de repente, o pâncreas dá uma rateada e ele vai precisar de insulina, e muitas vezes a gente consegue tirar essa insulina depois e passar para a droga oral. Ou seja, insulina, nos casos de diabetes tipo 2, pode ser depois, como uma ajuda, né? Ou pode ser até no início e pode ser retirada eventualmente, dependendo do caso. Isso tanto num caso em que a pessoa tenha sido internada, quer dizer, um tratamento de emergência hospitalar e depois ele ser retirado? Pode acontecer isso? Mesmo que a pessoa tenha sido internada. Tem estudos, principalmente lá no Oriente, que mostraram isso. Pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 2 foram submetidos a um tratamento intensivo, internados, com bomba de insulina, múltiplas doses. E depois o tratamento foi suspenso, não foi nem começada a droga oral. E depois de um ano, cerca de 50% dos pacientes ainda não precisava de medicamento. Para você ver que é como se o pâncreas estivesse intoxicado de glicose. E aí, quando você fez a insulina, aquele pâncreas se limpou da glicose e as células puderam funcionar, secretando a insulina. Essa seria uma explicação. Olha, a Ângela está ali mandando um elogio para você, doutora Rosane, brilhante aí nas colocações. Doutora Rosane, você é chefe de serviço de diabetes do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, um dos maiores institutos aqui de tratamento do diabetes. O que você sente mais a necessidade de quem procura para vocês por lá? Qual é a maior necessidade que você sente dos pacientes? Difícil? Tudo? Bom, Cris, quem se trata na rede pública, geralmente é porque não pode se tratar na rede privada. Mas, surpreendentemente, eu posso te dizer que se a gente fizer uma pesquisa no IED, um bom percentual de pacientes tem acesso a convênios de saúde, mas prefere manter o vínculo com o IED, não só para pegar medicamento gratuitamente, mas por conta dos médicos. E a gente tem uma ouvidoria lá, né? E a ouvidoria, ela não dá sossego. Qualquer problema que o paciente reclame, imediatamente ela me manda um manifesto e eu tenho 10 dias úteis para responder, não mais. Senão eu nem sei o que pode acontecer, nem pago para ver. E eles se reportam à ouvidoria central. Eles são um pessoal independente dentro do hospital. Eles não se submetem a ninguém ali. Eles estão ali para ouvir só os pacientes. Nem o médico pode reclamar com a ouvidoria, só o paciente. E eu vou te dizer que esse ano eu recebi muitos elogios, porque os pacientes se dirigiram à ouvidoria para elogiar. Eu não quero me gabar, não, mas os elogios são para os médicos, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha equipe. Eu tenho cerca de 12 médicos especialistas em atender, são endocrinologistas todos concursados, especialistas em atender diabetes. O problema é que não cabe todo mundo dentro do IED. Nós somos um dos órgãos de referência da regulação. Nesse momento, eu posso te dizer que 45% dos nossos pacientes têm diabetes tipo 1. Então, acho que o diabetes tipo 1, que mais precisa, vamos dizer assim, do serviço especializado, multiprofissional, com enfermagem, educador, oftalmologista,
psicólogo, nefrologista, unidade do pé. Então, assim, todos precisam disso. Mas o diabético tipo 1, ele tem pouco disso fora, em outras clínicas, vamos dizer assim, em outros hospitais. Então, eu acho que por isso que a nossa clientela é de quase 50%, quando você sabe que diabetes tipo 1 corresponde a, no máximo, 10% dos diabéticos numa população. Então, eu acho que o que eles procuram lá é acolhimento, informação, instrução, ajuda e solidariedade, talvez, parceria. Eu acho que é por aí. Vocês têm uma equipe multiprofissional que acompanha os pacientes, né? Como é que é o trabalho do paciente? Quer dizer, ele vai passando por várias coisas, porque a gente sabe que o atendimento de consultório é um atendimento diferente do atendimento hospitalar, né? Então, assim, como é que funciona essa dinâmica? É uma questão, ele quer, ele se envolve, ele vai atrás de tudo, ou vocês vão incorporando esse tratamento no dia a dia dele, que ele se apaixona e não quer largar mais? Depende, depende da pessoa. A gente tem ali para muitos gostos, vamos dizer assim. Então, a gente oferece, né, conforme a necessidade. Mas uma coisa, por exemplo, é rotina. Todo paciente que é matriculado no IED, ele tem que passar um dia por uma orientação na unidade do pé, por exemplo. Não interessa se ele tem algum problema, a gente tem atendimento até para criança, nesse sentido. Claro, porque os pais não estão o tempo todo com a criança. Então, a gente, quando é menor de idade, existe uma orientação para os pacientes e para os pais, evidente. Então, muita coisa é oferecida e nem todo mundo tem tempo, não é? Muita gente tem que ir à consulta, demora, a gente sabe que não é consulta com hora marcadinha, tem que esperar. Eu mesma já fiz assim o mesmo caminho que os pacientes fazem no hospital e, sinceramente, parabéns para eles, porque assim, são muitas horas dentro do hospital. Você tem que esperar a consulta, você depois tem que remarcar o seu retorno, marcar o seu retorno, você tem que ir na farmácia. Em todos os lugares você encontra uma fila, né? A gente trabalha para minimizar isso, mas com certeza é difícil, né? Não é que nem um consultório que você chega na hora marcada e está lá com o seu médico, é bem diferente. Mas, por outro lado, eu digo sempre que a atividade médica do consultório é uma atividade solitária. Eu me sinto muito só no consultório. Eu quero o meu pessoal do IED comigo lá. É muito mais fácil você dividir, né? Porque depois de 10 minutos que o médico está falando, o paciente já não está muito que captando. Então, se você divide essa informação com vários profissionais, com várias maneiras de transmitir, talvez seja mais eficaz. Você comentou, assim, na hora que você estava falando mais ou menos desse ciclo que o paciente tem que fazer quando ele vai no atendimento, você colocou duas questões aí que a gente sabe que são tão silenciosas, os problemas, as complicações, quanto o próprio diabetes, que são a visão e os pés, né? Você poderia, assim, vamos aproveitar esse momento para passar uma orientação para os pacientes que vão assistir a live depois também, sobre os cuidados que eles precisam ter. Vamos começar o quê? Pé ou olho? Olho. Então vamos começar pelos olhos. Vamos começar pelo olho, gente, porque o pé, vocês mesmos podem se autoexaminar em casa, né? Vamos começar pelo pé, então, que é mais fácil para a pessoa. Você pode olhar se está cortando direito a unha, não pode cutucar os cantos, né? Vai com a lixa lá, se tiver uma pontinha. Você pode olhar entre os dedos se tem alguma frieira. Você tem que secar bem depois de tomar banho, secar bem entre os dedos com uma toalha macia ou com papel. Você tem que olhar um calçado antes de calçar, colocar a mão lá dentro, ver se tem uma pedrinha, né? Usar meias de algodão confortáveis. Não deixa aquela costurinha para dentro, vira a meia ao contrário, para aquela costurinha não pressionar seu pé.
Enfim, e se tiver alguma lesão, procure assistência médica. Não espere a É isso lesão que eu ia perguntar. cicatrizar, ficar boa. Vai logo e controle a sua glicose. Por outro lado, o olho, ele, assim como o diabetes, o paciente ele pode ter sem saber que tem um acometimento ocular. Então, é por isso que quando a gente fala assim, nesse último ano, já fez exame de fundo de olho? Não, eu fiz, sim. Aí eu vou olhar na ficha, tem 3 anos que não fez. Não, já passou? Jurava que tinha feito. A gente não está falando isso porque a gente está exigindo. É porque tem que ser uma vez por ano, para tentar detectar as coisas antes que elas virem uma coisa mais grave. Porque tem tratamento. Hoje em dia, ninguém está condenado a ter uma retinopatia e ficar cego. A gente tem como evitar. Primeiro, controlando o diabetes e evitando que tenha. E se tiver, depois de 30, 40 anos de diabetes, é possível que tenha alguns achados, mas assim, muitas vezes ele pode ser até reversível, ou a gente pode dispor hoje de várias formas de tratamento. A oftalmologia evoluiu muito. Agora, só um detalhe, quem tem diabetes tem que tratar também o colesterol, se tiver alto, tem que tratar a pressão e não deve fumar, porque as 4 coisas juntas vai ficar difícil. Então, tem que Você falou uma os coisa agora, por objetivos. exemplo, que se todo mundo fizesse, era a rotina de todo mundo. Fumar, ninguém é bom fumar, né? É Tomar verdade, conta do colesterol, a gente para também todo tem que mundo. ficar de olho no colesterol. Então, na verdade, eles podendo fazer essa quantidade de opções, eles estão se adiantando a quem não tem diabetes e até mostrando, olha só, como o que a gente faz poderia beneficiar você que não tem diabetes, né? Até passar esse conceito, né? Assim, o que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe, né? O paciente com diabetes, ele é mais saudável do que o paciente sem diabetes se ele adere ao tratamento. E a outra coisa que é muito importante é a família aderir também. É como se todo mundo que morasse naquela casa ficasse também diabético. Vamos lá, tentasse pelo menos, porque facilita para a pessoa, né? Você primeiro mostra empatia, solidariedade, é bom para a sua própria saúde. Então vamos lá, vamos acertar a alimentação da família, né? Na medida do possível. Se quiser comer alguma coisa que não deve, não come dentro de casa. Vamos dar o exemplo, né? Para apoiar a pessoa que está ali com a sua restrição. Eu não vou nem falar que diabetes pode comer açúcar aqui, porque senão a gente vai levantar outra polêmica, que a gente sabe que não é para todo mundo, né? Olha, o Pablo está comentando aí que ó, o diabetes me fez ter o estilo de vida que eu sempre deveria ter tido. Acho que essa é uma mensagem, né? Não é verdade? É verdade, é verdade, é verdade. Eu seguindo novamente, eu acho que agora a gente já estamos encerrando a nossa live, passou tão rápido que a gente nem percebeu, para variar. É um susto Ó, mesmo na live. já são 7h05, mas assim, gostaria que você encerrasse, doutora Rosane, com uma mensagem que nem essa que até o Pablo acabou de colocar, né, que o diabetes fez mudar o estilo de vida, porque eu acho que algumas pessoas ainda sentem um pouco o coração doído, ficam perguntando por que eu, né? O que a gente poderia encerrar essa live dando uma mensagem como essa que o Pablo colocou, de uma esperança e de um outro olhar para o seu diabetes? Não, eu acho que o principal é que o diabetes não impede a felicidade de ninguém. É claro que cada um recebe a notícia da doença de uma forma e a gente respeita. É conforme toda a bagagem emocional da pessoa. Criança olha para o pai e para a mãe para ver como eles receberam. Então, pai e mãe, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vocês vão ter ajuda. A criança vai seguir o que vocês falarem para ela. Adultos, pensem se realmente uma vida mais saudável, você não vai se sentir melhor.
Eu sei que muita gente assume o risco, continua tomando a sua cervejinha, você está lá inativo, não faz um mínimo de esforço, porque não é o estilo da pessoa. Então, assim, a pessoa vai ter que conviver com aquilo, né? Mas não pode negar que tem o diabetes, né? Então, assim, nós temos um corpo, vamos tratá-lo bem, vamos conviver bem com esse corpo, porque isso vai fazer bem à alma, é o que eu acho. Nossa, melhor do que isso, para encerrar, doutora Rosane, foi ótima toda a sua ideia aí de promover esse bate-papo ao longo desses dias. O pessoal agora desinibiu, perdeu o pânico das lentes, né? O que está escrito e acho aí? E a gente vai ter daqui para frente alguns encontros, alguns bate-papos aqui, né? Então não vamos deixar de seguir o perfil aqui da SBD para vocês ficarem acompanhando e ficarem bem informados nos canais corretos para vocês terem informação segura. Eu Não é queria isso? só lembrar que nós fazemos 2 postagens semanais altamente informativas. Às vezes para profissionais de saúde, mas às vezes para pacientes. É mais ou menos meio a meio. A gente sabe que alguns pacientes já são praticamente profissionais de saúde, vão poder ler tranquilamente. E esse é o objetivo mesmo, tá? É só isso, gente. É só agradecer aí a participação de todos. Eu espero que a gente esteja desenvolvendo um bom trabalho. Se não tiver, escreve aí para a gente melhorar. E vamos lá, estamos juntos. Então tá bom. Obrigada, doutora Valeu, Rosane. Cris. Aquele abraço.